Olá a todos, mais um Oxocast, mais um tema instigante. Eu vou ler um comentário, uma pergunta de uma pessoa. É possível pensar que Oxo é uma verdade ou uma mentira, entre parênteses, com todo respeito, que cura, liberta, prospera e transforma? Isso tem a ver com um tema que a gente já queria falar mais amplamente, a gente já comentou sobre as contradições intencionais do Osho e também sobre a não factualidade do que ele fala, que é diferente do que a gente pode imaginar que seria o razoável. E aí, Champac, vamos encarar esse tema mesmo? Tem certeza? Nissargão, primeiro cumprimentar aí todo mundo, né? E eu acho que é mais um desafio aí para a gente, porque eu acho que falar sobre o Osho assim, é um desafio. Eu sinto assim uma responsabilidade muito grande, porque nós tivemos ao longo desse tempo, eu digo que nós, pela conversa que a gente tem tido, pelo nosso entrosamento, eu percebo assim que eu posso dizer nós, nesse caso, da gente ter um entendimento, ou pelo menos assim, uma ideia do Osho, entendeu? Que assim não é uma coisa simples, né? Então, assim, quando se fala assim, eu acho que você falou outro dia de você olhar e, através do olho dele, ver um vazio, né? Eu lembro de uma música do Miten que ele fala: eu amo alguém e esse alguém não está lá, entendeu? Então, assim, para alguém que, por exemplo, que leu alguma coisa do Loxo só e está vendo esse vídeo nosso, vai falar: esse pessoal é louco ou esse pessoal é fanático, né? Esse pessoal está vendo coisas que não existem. Mas isso se refere à questão de ego, né? A gente está tão forte dentro da gente o ego, e a gente olha para as pessoas, a gente vê o ego das pessoas. Isso é o comum de acontecer. O usual é isso. Então, quando você lida com uma pessoa que não tem esse fundo, entendeu? Esse fundo palpável de um ego, né? Você não está vendo ali aquele olhar de que está fazendo um jogo, um olhar que tem sei lá, uma possessividade, um ciúme, um desejo. Você vê uma coisa assim clara, uma coisa transparente que vai fundo. Assim, é chocante, né? Isso é chocante. E a gente falar a respeito desse ser, né? Então, É, assim, é um desafio. A é um gente é des... corajoso, né? Nós somos corajosos de nos arriscar, somos ousados de estar abordando essas questões, é. né? Nós não estamos querendo, né, dar a palavra final. O fato é que surgiu a ideia do OshoCast porque a gente percebeu, acho que principalmente você, pessoas perdidas em relação ao Osho, não tendo uma referência, não tendo um histórico, não tendo uma base. E a gente teve um contato mais próximo com ele, a gente o viu presencialmente, fisicamente, a gente acompanhou de perto. Enfim, a gente, em termos de conhecimento e de contato, a gente teve mais. Então, a gente quer passar um pouquinho disso, né? E aí é uma ousadia, porque perceber mesmo essa vastidão, nós não percebemos. Então, é talvez um fragmento que pode ter alguma coisa mais próxima da verdade, ou Hum, pode não ter. hum, Essa pergunta aí, né, se o Osho, olha, veja bem, que sacada, ele é uma verdade ou é uma mentira? Que transforma, que cura, que eleva. Eu acho isso uma sacada enorme, porque, para mim, eu acho que ele é muito mais uma mentira
do que uma verdade. Só que eu tenho que explicar isso, né? Eu tenho que explicar, é bem difícil até de explicar, né? Quando você falou do olhar dele, Champac, tem um livro que em inglês chama Glimpses of a Golden Childhood, Vislumbres de uma Infância Dourada. Eu não sei se você chegou a ver esse livro em inglês, mas ele tem dentro dele fotos do Osho. Só que essas fotos foram tiradas em um contexto bem diferente das outras fotos. As outras fotos têm um fotógrafo, ele no meio das pessoas, ele pousando para fotos. Isso é uma coisa. Nesse livro, ele não estava pousando, ele estava no seu dia a dia. Ele estava fazendo barba, sei lá, ele estava comendo, ele estava deitado na cama, né? E foi a Vivek que tirou, que era a pessoa próxima dele, a pessoa que cuidava mais dele. Então, ele estava no seu dia a dia. Você viu essas fotos, Champac? Eu vi algumas dessas fotos, vi algumas, não diretamente do livro, né? Eu vi algumas fotos dele, que eu acredito que sejam essas. Isso. E para mim foi muito impactante, porque é uma outra foto, porque assim é um outro cara, porque não é nenhum cara. E nessas fotos a gente vê o vazio. É um vazio. Você vê um cara vazio. A expressão vazia não é nem isso nem aquilo. O olhar vazio não é um vazio, é um abismo. É uma coisa sobre-humana. Né? E por isso que eu falo que o Osho pode ser uma mentira. Teve um vídeo ontem que eu vi, mentira entre aspas, como se ele tivesse descido às alturas para se igualar a nós, crianças, humanos, crianças. É a sensação que eu tenho. Né? E por várias coisas, não é só por ter visto essa foto e ver o impacto desse vazio, mas é por outras coisas. Né? É por ver que ele está muito além do além do além. Teve um vídeo que eu vi ontem, que ele comenta que ele ia numas festas, né? Eu nem sei se ele... A gente tem que falar, é parte do nosso tema. Ele ia numas festas e ele não bebia. Então, os caras que convidavam ele, isso na Índia, ficavam achando que ele ia ficar deslocado, porque ele não bebia. Aí ele falava, então você me dá uma Coca-Cola. Eu encho o meu copo, o pessoal vai achar que eu estou bebendo. Isso, e aí eu fico igual, porque eu não quero ter a ideia de ser diferente, de estar condenando, de estar acima. Eu quero ser um igual. Eu não quero ser como os santos que condenam quem bebe, condenam quem fuma. Para mim está tudo bem. Então, esse é um exemplo dele estar querendo descer. É um exemplo pequeno dele descer para se igualar. Né? E eu nem sei se isso aconteceu, né? Mas é o que ele fala que aconteceu. Aí é um outro tema que eu também não quero me estender muito, mas de cara a gente já vê que ele não está sendo factual. Por quê? Porque naquela época não tinha Coca-Cola na Índia. Eu me lembro, Nisargan, eu me lembro, eu acho que foi em 93 ou 95, que eu lembro que assim, eu cheguei na Índia, não sei se foi alguma dessas duas idas, em que a grande novidade é que foi aberto uma fábrica de Coca-Cola. A primeira fábrica. A primeira. Ele já tinha deixado o corpo. Entendeu? Então, confirmando isso que você está dizendo, não existia Coca-Cola na época que ele conta essa história, né? Esse caso. Né? Então, assim, esse é um assunto bastante interessante, eu acho que é bem, bem amplo, né? O fato da não factualidade dele, mas a gente começou falando de ser uma mentira. Não sei, a palavra mentira é forte, mas eu sinto que ele é muito mais do que ele aparenta. O que eu quero dizer, ele aparenta uma coisa, mas isso é uma visão pessoal minha.
Ele aparenta uma coisa, mas é muito mais do que... Não sei se você sente isso. Inclusive, assim, esse dia eu estava lendo alguma coisa, um texto, né, que falava, inclusive, assim, o Osho ele teve alguma época dele, talvez a época que ele era professor na universidade, eu não sei se foi exatamente nessa época, em que o pessoal do Partido Comunista indiano se aproximou dele porque sentiu que havia uma afinidade. Quer dizer, se você saca os fundamentos do marxismo, né, que são bases materialistas, sem entrar no mérito de discutir, mas não se encaixa com a visão de espiritualidade do Osho. Mas assim, eram coisas que ele dizia e que levaram as pessoas a chegar a essas conclusões que ele seria uma boa aquisição para o Partido Comunista. Então, assim, eu acho que é fácil nessas falas do Osho, né, em que ele dizia para as pessoas que ele chegou no nível das pessoas, que ele ia beber uma Coca-Cola, enquanto não havia Coca-Cola, ele deve ter tido outras coisas com outras pessoas de outras esferas que falavam, opa, ele é dos nossos. E o de cá falava, não, ele é dos nossos. E ele não era nem dos nossos de cá, nem dos nossos de lá. Entendeu? A história dele era uma outra história, né? Com certeza. Mas, assim, a história da não factualidade me parece bem interessante, porque quem não conhece o Osho vai achar que um mestre deveria falar sempre a verdade, né? E a gente que teve um contato bem próximo na presença dele, a gente percebe, ou pelo menos eu percebo, que a verdade está em segundo plano para ele, a verdade factual, a verdade absoluta. Isso. O que interessa para ele é o poder da fala que transforma, impacta. Ele fala algo, aquilo desencadeia uma transformação interior, tá ótimo. Não precisa ser factual. Então, se ele vai contar, por exemplo, a história do Mullah Nasruddin. É um personagem fictício e ele conta histórias do Mullah Nasruddin que tem toda uma sequência e uma mensagem. Todo mundo sabe que o Mullah Nasruddin é um personagem. Então, ninguém está preocupado com a veracidade daquilo, se aconteceu. Claro que não aconteceu. Só que o Osho usa pessoas e ele mesmo como o Mullah Nasruddin. É como se ele estivesse contando uma história ilustrativa para ter um determinado impacto, um determinado efeito, mas pouco importa se aquilo aconteceu ou não. Então, é interessante, quando eu vejo o Osho, quando eu estava com o Osho, quando eu vejo um vídeo do Osho, pouco importa se aquilo é ou não algo que de fato aconteceu. Para mim, pouco importa. A minha leitura é outra. O que ele está querendo dizer? Serve para mim? Eu estou aproveitando? Que é muito diferente do que a gente tem a ideia, né? O mestre tem que ser a verdade acima de tudo, mesmo se a verdade for prejudicial. Você sente assim também? Eu acho assim, essa questão de verdade, né? Outro dia até a gente conversando aqui no outro Oshocast, eu fiz menção a essa questão de verdade. E, assim, o que seria essa verdade, né? Quer dizer, é a gente colocar aquela coisa que está... O 2 e 2 são 4, né? É aquilo que eu estou dizendo, que eu posso provar que é daquele jeito. Então, a gente fica dentro de um raciocínio muito lógico da gente para querer cobrar o que é verdade, o que não é verdade. Eu acho que existe uma outra dimensão que eu acho que está fora disso, né? que bate com isso que você está dizendo, que é ele chegar na pessoa e trazer a pessoa, trazer o potencial, trazer uma libertação, uma abertura, um crescimento
de alguma coisa que existe, né, naquela pessoa. E eu vejo, inclusive, assim, aqueles vídeos lá da época de Puna 1, né, que, assim, às vezes eu fico assim, muito impressionado com a força do olhar, da palavra, do gesto dele. E, às vezes, a pessoa pergunta alguma coisa e ele tem necessidade de quebrar a resistência da pessoa. E ele fala de uma maneira assim forte, que vira e fala assim: fulano, o que você está fazendo aqui? Eu penso assim, cara, se eu tivesse recebido esse olhar dele, cara, eu acho que eu desmontava na hora, porque é com essa intenção de quebrar uma resistência. Então, assim, olha, eu acho que por isso que assim é muito complexo essa abordagem que a gente está fazendo, né? Porque assim, o Osho é multifacetado, né? Para cada situação, para cada realidade, né? Que ele se apresenta como ele sente necessário aquilo para ele poder quebrar aquela barreira, para ele poder, né? Como outro dia você comentou a história de Jesus Cristo, né? Que numa hora ele detona com Jesus Cristo, outra hora tem 2 livros que são uma exaltação total a Jesus, né? Então você Mais fala, de cara, dois, mais de dois. mais de 2. Então, assim, aí é a história do contraditório, né? Para o olhar lógico da gente, para esse olhar do 2 e 2 são 4, que a gente tem, que a gente aprendeu, que a gente foi condicionado desde pequeno, a gente olha, mas é contraditório. Como assim? Tem uma frase do Osho que eu acho que representa bem isso. A verdade é aquilo que funciona. E para ele realmente é assim, a verdade é aquilo que funciona. E você estava me falando, né, de quando em Puna 1, né, não só em Puna 1, né, em Puna 2 também, às vezes, ele faz algumas coisas diretamente para alguma pessoa que sai da frente, né? Eu jamais queria estar no lugar daquela pessoa. Exatamente. Agora, tem uma coisa muito importante aí que me veio agora você falando. Não queira imitar o Osho nisso. Não queira imitar o Osho nisso. Porque, às vezes, ele aparenta uma força agressiva ou demolidora do ego da pessoa, que, se fosse eu implodiria. Mas ele sabe o que ele está fazendo. E ele sabe como fazer e para quem que ele está fazendo. E o momento que ele está fazendo. Esse que é o problema. Porque até um dos caras que ele detonou no pódio, não sei se eu já falei isso, ele fez o cara se levantar entre 5.000 pessoas e ele detonou o cara, porque o cara disse que ele mentia porque o meu mestre também mente. Ele era, não sei se eu comentei isso, ele era o editor do Osho Times, o cara. Ele falou, não, eu não vou falar tudo factual porque meu mestre também não fala tudo factual. Puta, o Osho acabou com o cara. Aí eu acho que eu comentei sim. Se você quiser fazer o que eu faço, tenha a consciência que eu tenho. Não fica fazendo coisas com a consciência que você tem, porque você não sabe o que você está fazendo. E o cara em pé, né? Isso é uma coisa que vale para a gente, eu acho, vale sim. Porque, de repente, eu vejo pessoas querendo imitar o Osho em termos assim de impacto. Pera, calma. Você sabe o que você está fazendo. É delicado. O Nissargan, assim, eu não vou lembrar aqui agora situação específica, mas tem, assim, numa das falas do Osho, né, transcrita em livro, isso eu vi foi em livro, né, em que a pessoa chega com um determinado questionamento, que eu tenho a impressão que era a respeito de suicídio, se não me engano, e que ele começa dessa forma dura em cima da pessoa,
Mas você vai... aquilo são, sei lá, 6, 7 páginas dessa resposta que ele dá para essa pessoa, mas ao longo do tema que você vai lendo, cara, daquela coisa inicial aparentemente dura, a coisa vai mudando, cara, é um negócio que brota lágrima, de você ver a ternura dele lidar com essa pessoa, que parece que é uma pessoa que tentou suicídio algumas vezes, e que colocou alguma questão, e que ele teve a necessidade de dar uma forte na pessoa, inicialmente, um choque, e depois ele foi falando de uma outra maneira, como que ele carregando a pessoa no colo. Entendeu? Aham. Então, assim, é a maestria dele. É É, a maestria dele. nesse caso, sem imitação, Não impossível tem, meditar, claro. imitar. Então, Champac, assim, voltando ao nosso tema, né, a gente que fique bem claro, né? O Osho pode falar uma coisa hoje sobre qualquer coisa e amanhã ele pode falar o oposto. Que fique bem claro isso mesmo, porque se o cara achar que ele é consistente, o cara não conhece nada do Osho. Agora, eu vou dizer que eu acho que, de certa forma, eu também já disse em alguma, mas esse a gente está querendo entrar mais fundo nesse tema. Para mim, isso é tão libertador, sabe? Porque, por exemplo, Champaque. O que o Osho fala sobre Jesus? Você pode dizer? Não, O que o Osho fala sobre sexo? Você pode dizer? não. Quantas vezes você já ouviu Osho falar sobre sexo, sobre Jesus? Né? Muitas vezes. E você já não pode dizer o que o Osho fala sobre isso. Tem um caso, Oni Sargan, inclusive, eu traduzi para aquele site do oshobrasil.com.br, que são duas perguntas parecidas, entendeu? Uma primeira de alguém que está chegando no Osho e que está chorando as pitangas, porque, pô, meu namorado saiu com a fulana, ficou com a fulana. E o Osho vira e fala assim, ué, mas qual o problema? Se ele gostou da fulana, que ele seja feliz com a fulana. E se ele gostou da fulana e quer ser feliz com a fulana, você quer que ele fique com você? Não, deixa ele, vai ser feliz. Aí uma outra pergunta de alguém que vira e fala, pois é o fulano ficou chateado comigo porque eu saí e fiquei com alguém. Aí você vai falar, hoje vai falar, não, né? A mesma coisa. Ele vira e fala assim, não, você não percebeu, o fulano de tal é como se ele dissesse assim, o fulano de tal é uma delicadeza, é uma sutileza de coração, é assim, você precisa de compreender, sentir a situação dele. Tipo assim, você deu uma pisada na bola, porque o fulano de tal, cara, ele fala exatamente uma coisa diferente, entendeu? Que era aquilo que aquela pessoa precisava. É mais ou menos igual, outro dia você fez um comentário, né? Quer dizer, o Osho dizia para aquele camarada que é rígido, para ele amolecer. Agora, para aquele camarada que é um preguiçoso, que é mole, ele chega para o Putz. cara e fala, você tem que ser rígido. Aí você fala, pô, mas na mesma situação, para um ele falou para o cara ser mole, para o outro ele fala para ser duro. Não é? Então, Exatamente. são essas situações. Né? Mas assim, o impacto, né, que isso traz para mim é que toda situação é única na nossa vida. Então, eu, Nissargan, não posso carregar uma fórmula pronta para essa situação. Muito menos uma fórmula pronta trazida do Osho. Uma opinião fixa do Osho sobre qualquer coisa. Assim, é uma falta de entendimento muito grande a gente trazer uma fala isolada do Osho para justificar uma opinião nossa. Eu me baseio no que o Osho... Mas então, isso significa que eu não estou vendo todo.
E isso, para mim, é tão, 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 tão rico, porque eu sou obrigado a observar a situação, eu sou obrigado a me consultar, eu sou obrigado a olhar a minha profundidade. É completamente diferente de outras linhas. Se o pastor disse para votar em tal, eu tenho que votar em tal. Se o pastor disse que é, ou o padre, disse que essa é a verdade, essa é a verdade. Então eu compro coisas feitas, verdades feitas, sem nenhuma consulta interior. E você vê a grandeza do Osho, a maestria de dar um jeito de fazer com que isso não aconteça. Né? Que você não compre nada feito. Você é responsável pelo seu caminho, para a sua investigação, para a sua pesquisa, a sua busca da verdade. A sua sensibilidade tem que ser aflorada. É um jeito muito louco e muito diferente, que não dá para comparar. A gente começou falando, né? O Osho é diferente. Né? E não dá para comparar. O Nisargan, eu vejo assim, isso é uma coisa tão, tão profunda e tão forte, porque assim, você falou o pastor, o padre, mas a gente aprendeu desde pequeno, até dentro de casa. Claro. Foi introjetado na gente certas verdades, entre aspas, certas crenças que nos limitam. Quantas vezes a gente se bloqueou e deixou de viver coisas fantásticas na vida, coisas de êxtase, entendeu? Em vários sentidos, entendeu? Do prazer, da alegria, entendeu? Da liberdade da gente, da criatividade, porque alguma coisa era certa e alguma coisa era errada. Então, você tem que seguir aquilo como verdadeiro e usar aquilo como uma armadura que você põe e você tem que levar a vida daquele jeito. E quantas pessoas de contato da gente, de amigos, de parentes, que a gente tem contato próximo e a gente vê como que essas pessoas deixam de viver a porção de coisa exatamente por essas proibições internas, essas delimitações internas. Então, eu vejo assim, como o Osho ele não fala a partir disso, não é? É aquela coisa assim, quantas vezes eu, hoje na vida, isso que você está dizendo, eu sinto que em determinada situação eu tenho que dizer sim, e em outras situações muito parecidas eu tenho que dizer não. Eu tenho que olhar aqui dentro de mim, e dentro de mim, aquilo que está batendo aqui dentro é um sim profundo, ou é um não, na própria proteção minha, defesa minha, no meu bem-estar, eu tenho que dizer não, para situações semelhantes. Né? Então, eu acho que assim, essa contradição, né, do Osho, ela nos inspira nesse ponto, para que a gente não seja agarrado numa coerência, numa, é, numa consistência, e que a gente, com isso, a gente limite a nossa própria possibilidade de ser feliz. Né? Mas eu sinto, Champac, que é um processo nosso de descoberta ou conscientização das crenças às quais a gente é subordinado, crenças minhas, Uhum. que eu sigo, mas que eu nem me dou conta. Isso. Então, não é porque o Osho realmente, evidentemente, ele detona crenças. Quando ele detona crenças religiosas ou qualquer crença, ele detona mesmo. Não porque aquilo seja necessariamente mentira, mas porque é crença, não é experiência. Mas até aí isso se tornar algo que eu realmente tenho consciência das minhas crenças, é um longo processo. Eu não sinto que eu tenho consciência de todas as minhas prisões ainda, de todas as crenças às quais eu ainda vivo. Eu vou descobrindo com o tempo, mesmo tendo um exemplo, um detonador, porque é um processo muito arraigado. Né? E eu acho que tem muito a ver com meditação. Meditação ajuda muito.
Porque meditação é aflorar o conscientizar-se, dar-se conta da realidade, principalmente a interna. E à medida que a gente vai se dando conta, a gente percebe as próprias amarras. Eu acho Mas que são muitos recantos dentro desse castelo que nós somos, né? Que tem ainda que ser iluminados. eu acho que assim, a meditação ela nos ajuda a gente ir, pouco a pouco, é um processo longo, da gente ir se desprendendo do ego, né? Que traz consigo tudo isso. Então, esse é o risco da gente, às vezes, porque a gente já está num determinado caminho, a gente achar que a gente já está no ponto de dizer o sim ou não, como eu disse agora mesmo, e, de repente, quem está dizendo o sim ou não ainda é a minha programação. É o ego que está ali dentro e que está se sentindo machucado por isso, por aquilo, e está dizendo sim ou está dizendo não. Não é esse estado de consciência, né? Que é algo que tá, não digo que esteja nem além, é fora do ego, é outra situação, é outra realidade, né? E a vigilância nossa é contínua, né? A cada momento. Eu estou trazendo consciência para esse momento, eu estou observando o que está acontecendo, eu estou observando minhas ideias, meus sentimentos, né? Minhas vontades, As minhas carências, as né? minhas carências. Quantas vezes eu estou indo atrás de alguma coisa que aquela, no fundo, é uma carência afetiva que está aqui dentro, que é forte, que grita, né? E, em função disso, eu tô dizendo sim ou dizendo não, estou buscando alguma coisa ou estou rejeitando alguma coisa, né? É, É um processo, é um processo. e assim, o ego, se ele não for realmente observado, ele faz a festa, né? Ele engana bem. Engano. Ele pode fazer com que uma pessoa fique no pedestal de um mestre sem ser, porque ele engana, né? E por aí vai, né? Ele engana muito. Então é isso. Enfim, nós somos convidados, né, a ter consciência, a seguir a nossa própria percepção, a decidir de acordo com a nossa própria bagagem, a não ter verdades prontas, né? E isso é uma grandeza enorme. E assim entra as estratégias do Osho, né? As contradições fazem parte desse processo da gente não se fixar em ideias estabelecidas. A própria não factualidade dele também é um convite para que a gente veja além, né? E assim, tem o lance, né? A crença a mente crítica, né? A mente lógica, né? Que a gente se agarra. Quem está apenas na mente lógica não suporta hoje por muito tempo. Ele pode gostar um pouco. Não, Até... de vez em quando algum amigo nosso posta lá no Facebook, em algum lugar, um texto do Osho. Aí, às vezes, eu vou nos comentários para ver, a pessoa fala assim: eu acho que o Osho exagerou nessa hora, porque, se você for olhar, ele disse em algum lugar isso, isso e isso, e aqui, aparentemente, ele está se contradizendo, a não ser que ele esteja querendo. Aí o camarada está com todo o raciocínio lógico em cima, querendo fazer uma interpretação, e assim, não é fácil não, Nissargan. Não é fácil não. Aquilo que a gente falou no começo, essa questão do Osho contraditório, isso é uma sacação assim, muito profunda. É, Né? Então, assim, quem só começou a ouvir falar sobre o Osho e está ouvindo, às vezes, a gente dizer, como a gente disse lá no começo, né? Vai falar, esses dois são fanáticos. Não, cara, não é porque é fanático, não. É porque realmente existe aí por trás disso uma estratégia poderosíssima é, de penetrar dentro dessas estruturas rígidas que a gente carrega, para você certo. sacar em determinado momento e falar: cara, é isso aí.
Mas tem uma coisa também que eu acho que, para mim, é mais delicada, que às vezes, ele fala coisas que não são verdadeiras mesmo. E eu, pessoalmente, até onde eu posso ver, eu não quero também dar a imagem que tudo que o Osho faz é maravilhoso. Não, não é. Por exemplo, eu estava vendo um vídeo dele que ele comenta que não existe prêmios nobres que tenham sido vegetarianos. Porque a carne, ela tem determinadas proteínas que são importantes para a inteligência. Isso não é uma verdade científica. Isso não é uma verdade científica. E eu não consigo ver nenhum ponto positivo nisso. Vamos supor, às vezes eu consigo ver qual que é a mensagem além. Aí eu não consigo ver. E assim, eu fiz medicina, eu fiz faculdade de medicina. Eu me lembro, quando eu estava na faculdade, eu até me lembro da situação, não me lembro de muita coisa, que faz bastante tempo, mas eu me lembro que eu estava bem próximo do professor, era uma conversa informal, não era, já tinha acabado a classe, a aula, e aí tinha um grupo de pessoas e ele falou, não, a carne ela tem alguns aminoácidos essenciais que não podem ser obtidos de vegetais. Faculdade de medicina, o professor falando, então o que eu saio? Eu saio com essa ideia. Né? Então, antigamente, a suposta ciência achava isso, né? Que havia necessidade, alguns aminoácidos essenciais só tem na carne. Hoje se sabe que isso não é verdade. Os aminoácidos essenciais, todos eles estão disponíveis nos vegetais. Então, eu acho que quando o Osho falou isso, ele deve ter lido em algum lugar, ele deve ter acreditado nisso, porque essa era a ideia prevalente na época, e ele repassou essa ideia. Mas ele também cometeu um erro, porque não é uma verdade. A gente sabe claramente que não é uma verdade. A única diferença que tem é que os vegetais não têm a vitamina B12, que não é um aminoácido, é uma vitamina, não tem a vitamina B12. Então, ela realmente, quando existe menos B12, ela tem os seus impactos, talvez até na inteligência, não sei. Mas isso, todo vegetariano ou vegano sabe disso e suplementa. Né? Então, por exemplo, eu suplemento, eu tomo B12, eu tomo injetável, suplemento. Aí eu teria que explicar qual que é a história, vamos ver se eu explico daqui a pouco. Mas, enfim, esse senso crítico em relação ao próprio Osho, eu também tenho. Não é que tudo que ele fala eu vejo que é uma verdade, que tem coisa por isso. Não, tem coisas que eu acho que não, que é um erro mesmo. Eu não sei se você já pegou alguma coisa nesse nível, ou coisas que você sente que não acrescenta muito. Você já pegou alguma dessa? Já, já. Eu tenho para mim, o Nisargan, eu tenho o seguinte: as dicas, os toques do Osho, as falas do Osho, que me levam, que me conduzem para a meditação, que me conduzem para o estado de presença, para mim é o que eu abraço mais, sabe? Porque eu sinto que essa é a chave importante para mim. É o que Entendeu? tem É a a ver, né? ferramenta que eu preciso. Paralelamente a isso, o Osho dá muito toque sobre a vida, falando de relacionamento, falando de sexo, falando de dinheiro, falando de abundância, falando de prazer, falando de alegria. Ele fala porção de coisa que, para mim, é importante, porque eu posso ver naquilo ali, eu sentir aonde eu estou tropeçando, aonde eu preciso de subir uns degraus ainda, porque, entendeu? São chamamentos, ele instiga a gente, né, a dar saltos. Então, isso é importante. E pode ser Agora, que alguma coisa bata,
e outra coisa não bata para mim naquele Exatamente, momento. exatamente. Agora, eu ainda sinto que tem uma outra coisa, que é quando o Osho, às vezes, vai abordar certas questões, igual como você falou, que é uma questão dentro de um domínio da medicina, ou é dentro do domínio da economia, enquanto ciência econômica, ou dentro do domínio da sociologia, ou dentro do domínio da botânica, entendeu? Que ele fala, eu entendo e aceito que possivelmente ele está falando para que isso faça parte de alguma mensagem que ele está passando. Então, numa mensagem que ele está passando, ele precisa de usar esse argumento, então ele lança a mão desse argumento, mas que você, tendo uma informação fora, você vira e fala assim, não, a intenção do Osho é legal, é isso que ele está dizendo, mas esse detalhe que ele citou, não, isso aí eu acho que ele não é bem isso, não. Não invalida a intenção que era, mas porque assim, o Osho ele não era médico, farmacêutico, ele não era enfermeiro, ele não era é, músico, ele não era, sabe? É uma infinidade de opções que o conhecimento humano chega e que ele não é um especialista formado em todos os detalhes. Uhum. Eu nem espero isso dele, não, entendeu? De ninguém. Qual é o camarada que tem esse conhecimento, entendeu? Quer dizer, o Einstein falou de opção de coisa, mas era o Einstein, né? Não, eu entendo assim. Então, eu vejo isso. Eu vejo É, em várias situações, eu vejo, não me apego a isso, não. Porque, para mim, isso não é o essencial. Entendeu? é. O que eu pego de importante, de transformação minha, de grande lição, pô, é coisa pra caramba. É. Um A- detalhe ou a- outro que ele falou e que eu falo, isso aí não é bem isso, isso a- vai. Até para não tomar o Osho como uma referência em termos de nada, né? Uhum, Não só em termos assim de questões pessoais, mas em questões técnicas também, uhum, né? Ele não é esse o propósito. Por uhum, exemplo, essa história. Não, eu sei, o Osho não está falando verdade. Os vegetais, eles suprem todos os aminoácidos essenciais. É um equívoco que ele está tendo em boa. Não é uhum, por isso que eu vou achar que todo outro contexto não tem a ver. Agora, nesse caso em particular, me toca, né? Porque esse caso em particular é um erro que eu acho que tem repercussões que não são boas, a meu ver, né? uhum, Porque é mesmo impacto. O meu professor, quando ele falou isso em 1975, deve ter sido esse ano, ó, faz tempo, 1975 ele falou isso teve um impacto, porque os alunos começaram a acreditar naquilo e repassar isso. Isso não é uma verdade. Tá bom, não é uma verdade, mas essa não verdade tem repercussões que não uhum. são positivas, né? Aí é uma questão mais delicada. Mas é isso, né? A gente, eu fico feliz, na verdade, de poder observar essas coisas, de poder ter a minha própria ideia. Pode ser que eu esteja enganado, pode ser que eu não esteja vendo uma intenção por detrás, mas até agora eu não vi nesse aspecto. Então eu fico feliz de poder expressar isso, porque isso me faz perceber que eu não sou fanático. Uhum. Agora, só rapidamente, eu tentar ser bem rapidamente, em relação a B12, né, que é um assunto à parte, né? Realmente o reino vegetal não tem B12 até o momento em que o ser humano passou a ser civilizado. Porque quando o ser humano ele não tinha higiene, pré-história, não é nem pré-história, mas quando o homem não tinha higiene, ele comia coisas sem lavar. E lá estava a B12, porque a B12 é um produto de bactérias, principalmente de fezes, né? Então, você vai comer uma goiaba que tem um cocozinho de um passarinho, você está comendo B12. Aí entrou a civilização, a gente deixou de poder comer B12.
fora o contexto. Então, só existe, já que houve a civilização que trouxe a higiene, existe a civilização que traz um suplemento. É isso aí. Mais alguma coisa, Champac, sobre esse tema? Não, eu acho que a gente já está mais ou menos no nosso tempo também, né? Eu Aham. acho que esse assunto, eu acho que a gente continuaria conversando, ele não se esgota, né? Mas eu acho que a gente fez uma abordagem, né? Eu acho Aham. que a gente... Então, beleza. A gente vai continuar trazendo temas que a gente sente como diferenciados, né? Existem vários temas diferenciados que na nossa listinha, né? E tem perguntas também que a gente quer achar um tempo ainda para responder. Mas por hoje é isso. Valeu, valeu, Champac. Valeu, Valeu por estar com a Nissargan, gente até para todo aqui. mundo que está aí com a gente. Tá Até ótimo. mais. Até mais.